Tudo Bom bom? dia, tudo bom, doutor? Tava dando problema aí, Não, é porque eu estava aguardando o senhor entrar. mas não Ah, tava para mandar. aparecendo a live pra mim. Ah, tá. A É porque eu acho live que eu não tinha mandado o aviãozinho. Depois que eu mandei o aviãozinho é que foi, né? é mais engraçado que eu tava dentro do seu perfil, aguardando abrir, que normalmente começa a piscar, né? Que tá fazendo live. Não apareceu. Aí eu tô lá Ainda bem que o esperando. senhor mandou a mensagem e eu vi. A, Aí, pri- é a primeira até coisa é o pra... seguinte: se você me chamar de senhor, eu saio da live. Ai, desculpa. Desculpa. Eu tô começando a achar que eu tô ficando velho mesmo. Tá todo mundo Não, me chamando de senhor. Eu eu falo, falo que é caraca, respeito, tá? É respeito. eu Me tô brincando. desculpa. É, eu tô brincando. É Mas pra quebrar o gelo. doutor, eu quero muito, muito, muito agradecer pela disponibilidade, tá? Por senhor ceder um pouquinho aí do seu tempo para poder nos ajudar aqui, esclarecer essas dúvidas, né? Que eu percebo, assim, que são, às vezes, dúvidas, inclusive até de profissionais da saúde mesmo, né? Tava falando aqui com o pessoal antes de você entrar, que são dúvidas, inclusive, de profissionais da saúde, né? Esse mito e esse medo, né, que a gente tem ainda em relação ao consumo de carnes, ao consumo de proteína, né? Mas antes, deixa eu só me apresentar aqui, né, para quem está chegando agora, não me conhece. Meu nome é Virgínia Madureira, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. Né? Eu trabalho com o emagrecimento Pra de ficar uma rica. forma onde a gente pode um pouco ter essa se livrar um pouco, né, dessa questão de quantificar a caloria, de ficar preso a uma dieta hipocalórica e restritiva. Né? Esse é o meu trabalho. E, mais uma vez, quero agradecer aí pela presença de você, né, pela sua presença. Ah, boa! E, por favor, se apresente para a gente aqui. Bom, primeiro te agradecer, Virgínia. Eu tô falando, na Imagina. hora que eu escutei, poxa, emagrecer, mulher, emagrecer sem passar fome, isso é perfeito, né? Isso é perfeito. Vou colocar aqui porque é fantástico. E tem jeito, gente. A questão é essa, ela não tá mentindo, tem jeito e não precisa ser mulher. Mulher também, mas homem também emagrece. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista. Para quem não sabe o que é nefrologista, tá tudo bem. A minha mãe até hoje não sabe, mas eu vou tentar explicar para vocês o que que o nefrologista faz, que é basicamente o clínico que cuida das doenças renais. Então, eu vejo muito paciente aí, em última análise, fazendo diálise, eu vejo pacientes com infecção urinária, eu vejo pacientes com nefrites e por aí vai. Faço transplante, faço assim, né? Acompanho pacientes com transplante. É diferente do urologista, que é o cirurgião que cuida da parte relacionada ao sistema gênito-urinário. Então, com esse disclosure aí de ser clínico e nefrologista, e eu não abro mão de ser clínico, por mais que meu dia a dia seja muito mais na nefro, eu tenho pacientes só clínicos, até por acreditar muito em hábito de vida. A gente vai falar um pouquinho, Uhum. provavelmente, de como é que isso aconteceu comigo. Tenho hoje, sou sócio de uma clínica que chama Nefroclínicas, que tem uma unidade em Belo Horizonte, que acabou de abrir essa semana uma unidade no Rio de Janeiro, Ai, que que legal. preza muito pelo acompanhamento global do paciente. Então, a gente pensa em um caráter preventivo, ao invés de ficar querendo só um intervencionista. Então, a ideia é que você não vá para a diálise. Mas se você precisar, eu tenho todas as possibilidades para te atender lá. Então, é juntar prevenção com tratamento de alta performance, o mais gabaritado, o mais tecnológico possível. Além disso, sou membro do Departamento de Clínica Médica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, capitaneei a Choosing Wisely na nefrologia, e tenho um curso de saúde baseada em evidências. Para quem não Sim. sabe, eu falo que o nome não é muito feliz, né? Porque pessoas, você chega para um leigo e fala assim, o que você fala? Eu falo sobre saúde baseada em evidência. Mas toda saúde deveria ser baseada em evidência, não? Mas Deveria, mas não infelizmente, é. E infelizmente. o não é significa, de modo geral, nós profissionais de saúde não saímos da faculdade sabendo interpretar aquilo que nos é entregue. Então, é por isso que surgem dúvidas do tipo, o ovo Sim, faz bem, o ovo faz mal? A carne faz bem, a exatamente. carne faz mal? É justamente Exatamente. porque você tem vários tipos de pistas, que eu costumo dizer na literatura, só que tem pistas que são vídeos em 4K mostrando quem é o assassino. Mas você tem muito mais vidente querendo dizer quem é o assassino. E as pessoas Exatamente. tratam os dois tipos de pistas da mesma forma.
Exatamente, exatamente. Eu falo assim que se eu tivesse saído, sabe, com o conhecimento que eu adquiri na época da faculdade, eu vou fazer 19 anos de formado, eu hoje estaria aqui ensinando tudo errado, né? Porque a nutrição, a ciência de um modo geral, né, ela está sempre em constante evolução. E muitas das coisas que eu aprendi na época da faculdade, eu acho que foi nesses artigos aí, feito por videntes, né? Como o senhor acabou de falar aí. A nutrição, ela tem muito dessa vidência ainda, né? As diretrizes nutricionais são muito baseadas ainda em nesses estudos, né, que a gente chama aí de estudos observacionais, que não tem tanto respaldo, assim, né, tanta evidência, né, não são tão forte evidências científicas assim. Então, eu convidei você aqui para estar falando para a gente exatamente por conta disso, né? Pelo respaldo que o senhor tem, que sempre está trabalhando com evidências, né? Das mais altas, estudos das mais altas evidências, né? E, assim, doutor José Neto, apesar da gente saber, né, que os estudos, eles demonstram que, assim, não há correlação, aliás, né, do consumo de proteína com o desenvolvimento da doença renal, né, para pacientes, para pessoas que têm o rim normal, né? Mas mesmo assim, as pessoas, a maioria delas, né, inclusive, como eu falei, profissionais de saúde, acreditam que uma dieta, que uma alimentação mais densa em proteína, mais rica em carne, por exemplo, ela poderia estar forçando os rins, né? E aí eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente se isso realmente é um mito ou se tem algum embasamento aí na literatura científica. Ô, Virgínio, se você me permitir, eu acho que eu até vou contar um pouquinho da minha história, até para contextualizar, tá? Nós somos da mesma geração, e se você continuar me chamando de senhor, eu vou te chamar de senhora. Já não estou chamando mais. Você que acha? Umas 3 vezes já. Já? Já. Mas, brincadeiras à parte, esse ano eu faço 20 anos de formado, e eu saí exatamente como você. Eu não entendia absolutamente nada, pelo menos não entendia nada da importância, da real importância de entender como aplicar a ciência na prática clínica, como tirar aquela informação e transportar para o seu Zé, para a Dona Maria. Eu não sabia fazer isso. Eu repetia padrões, que é o que a maioria das pessoas fazem. Me foi apresentado esses conceitos ali nos idos de 2003, 2004, por um dos que é meu sócio hoje, que é o Fernando Lucas. Falo que o Fernando foi um cara muito importante na minha vida, porque ele foi responsável por entrar na Nefro, ele me estimulou muito, ele foi responsável por me apresentar a medicina baseada em evidência, que agora a gente chama de saúde, englobando outras áreas como a nutrição. Ele me trouxe para dentro da Sociedade Mineira de Nefrologia. Eu falo que ele só não me apresentou minha mulher, de coisa importante da minha vida, e ele também foi quem me apresentou a dieta de baixo carboidrato. Tá? Eu vim estudando essa questão de saúde baseada em evidência, ensinando para os meus residentes e tal, mas eu era ainda, eu digo, refém da ciência. Hoje eu uso ela como meio e não como fim. E em 2014, na verdade, alguns anos antes, eu me vi diabético, com sobrepeso. Eu tenho 1,78 m, eu cheguei a pesar 93, 94 quilos. Nunca fui aquele obesão, mas tinha a barriguinha, a bunda tamanho de um bonde, né? E muita gordura localizada, pouca massa muscular. E estava num evento em São Paulo, já tomando remédio para diabetes, um evento de nefro, sentando para tomar café da manhã. E aí eu sento do lado, olho o Fernando. Ovos, bacon, presunto de Parma. E eu olhando pro meu prato, né? Pão integral, ricota, frutinha, suco laranja. Leite desnatado. Eu falei para ele e falei assim, cara, você vai morrer. Eu falei assim, Neto, eu perdi 26 quilos, tô me sentindo muito melhor, tava hipertenso, tirei meu remédio de pressão. Quase que um coice, né? Assim, eu falei, como assim? Como é que isso é possível? Aí ele falou assim, low carb. Low quê? Low carb. Eu nunca tinha ouvido falar. Até então, low carb, para mim, era a dieta da proteína, né? A dieta do Atkins. É isso que eu tinha como referência. Apesar disso, eu nunca tinha efetivamente estudado o tema. Só que o Fernando é um cara que eu já respeitava muito naquela época. E, por sorte minha, eu o escutei. Eu falo que ali foi um dos pontos da virada da minha vida. Eu fiquei mais humilde. Por quê? Porque a partir dali eu comecei a estudar. E é engraçado que meu primeiro fonte de estudo foi o blog do Souto, que hoje é meu amigo. O meu também. Eu acho que assim, é a porta de entrada para assim, o Souto hoje é muito meu amigo.
Quando eu caí no blog do Souto, fevereiro de 2014, se eu não estou enganado, o dia que eu entrei no blog foi dia 27 de fevereiro. Se vocês olharem lá no blog dele, tem uma postagem da Ana Maria Braga, do Louro José, falando do Mais Você. Eu falei, caraca, tô num post de blog de um urologista falando sobre nutrição com um post da Ana Maria Braga e do Louro José. O que eu tô fazendo aqui? Mas era o Fernando que tinha me falado. Aí eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler, ele escreve desde 2011, comecei a ler copiosamente aquilo. E aí, uns 10 dias, eu já tinha lido muita coisa, já estava meio que fazendo algumas coisas. Mas no final eu falei, cara, não, peraí. Eu estudo esse troço de saúde baseada em evidência tem anos. Deixa eu fazer a minha pesquisa, porque o Souto, ele não só colocava opinião, ele lastreava. Então, ó, estou falando isso baseado nesse artigo. E como eu já entendia do artigo, eu não caía naquela falácia, não, porque tem um artigo. Não, eu ia lá, olhava o artigo e voltava. Falei, não. Sim. Aí eu comecei assim, não, esse cara tá fazendo cherry picking. Para quem não sabe, cherry picking é uma expressão em inglês que é como se você pegar as cerejas que te interessam. Então, as feias você não pega, você só pega as boas e fala que naquela árvore só tem coisa boa. Não é aquela coisa que você pegar a evidência que só vai de acordo com aquilo que você acredita. Sim. Fiz a minha revisão pessoal. Achei 95% mais ou menos do que ele já tinha mostrado ali naqueles 3, 4 anos de publicações do blog. Dali, eu comecei, mudei minha alimentação. Primeiro mês, 4 quilos. Segundo mês, mais 4. Terceiro mês, 10 quilos no total. 6 meses sem remédio de diabetes. E aí eu me apaixonei, né? Eu virei quase que um beato do negócio. Comecei a evangelizar a respeito. Fui over em alguns momentos. Acho que com o tempo você vai meio que aprendendo o que vale, o que não vale. Comecei a aplicar isso com os meus pacientes, influenciar amigos. Muita gente aí que hoje está com muito nome da low carb, de uma certa maneira, começou junto ali comigo, a gente trocando ideia e tudo mais. E aí, um dos grandes medos, a gente chegando agora na sua pergunta, era, poxa, durante anos, eu, Neto, vinha recomendando que os meus pacientes não comessem tanta carne, tanta proteína, porque existia um mito, já vou dar uma pista. Uma pista aqui, né? Me fugiu a palavra, mas de que eu achava que a proteína era lesiva para os rins e era aquilo que eu acreditava. Só que, de fato, eu nunca tinha estudado o tema a fundo. Aquilo para mim já era favas contadas. Então, tá, a proteína faz mal, ok, tá tudo bem, segue o jogo. E aí eu fui começar a estudar. Quando eu comecei a estudar o tema, eu comecei a perceber que não era bem assim. Que as evidências por trás da proteína como sendo potencialmente lesiva, independente da fonte, se de carne, de ovos ou do que quer que fosse, elas eram fracas. E uma coisa era fato. E eu costumo fazer esse tipo de pergunta quando eu estou provocando algum nefrologista que ainda não acredita nisso. Assim, quantas pessoas você já viu fazer diálise porque comeu muito bife com ovo? Fica, cara, nenhuma, né? Falei, pois é, mas quantas você já viu fazendo diálise por causa de diabetes, obesidade, pressão? Cara, exatamente. 70% da população brasileira hoje está em diálise por causa dessas causas. Sim. Poxa, eu tenho uma intervenção nutricional que eu consigo controlar essas doenças, diabetes, hipertensão, obesidade, e você está com medo dele comer bife? Ah, não, mas é hiperproteica. Eu falei, tá bom, mas a dieta de baixo carboidrato é outro mito. Ela não precisa ser hiperproteica. Eu até hoje já acredito que se você tem um rim normal, é até bom que ela seja. Sim. A coisa vai andando de uma maneira tal que a gente... Então, hoje a gente tem evidências bem boas de que se os seus rins funcionam bem, você pode comer proteína sem medo. Principalmente se ela está vindo de comida. Eu não estou suplementando. Neto, faz mal suplementar? Não, só acho que não precisa na enorme maioria das vezes. Mas é muito mais... Eu tenho um paciente meu que está internado agora, e aí me mandaram uma foto, a família. Estão querendo suplementar ele com isso. Era glucerna. Nossa. Um lixo, aquele troço, um lixo. Falei, tá bom, assim, pode suplementar? Pode, ele tá comendo mal, tá super desnutrido. Mas suplementa com whey. Dá para ele o que ele precisa. Ele precisa de proteína, ele não precisa de óleo de soja e um monte de açúcar. Exato. Numa lata ou numa caixinha bonitinha.
Então, Isso. essas coisas eu vim desconstruindo ao longo do tempo. É diferente se você pegar uma pessoa que tem um problema renal. Aí eu já tenho um problema renal, estou lá com 30% de função renal. Essa pessoa, aí eu vou te falar que o médico nefrologista, ele precisa, porque em outras situações a nutricionista ajuda. Nessa é mandatório você ter uma boa nutricionista do seu lado que te ajude. Por quê? Porque não é simplesmente chegar e falar assim, ó, vai lá, come carne, come ovos, come vegetais, reduz isso. É literalmente, porque o papel da nutricionista vai muito além de dar uma dieta, né? É trabalhar o mindset da pessoa, é estar ali Sim, do sim, lado, sim. é deixar claro que aquilo ali não pode ser uma dieta, que tem que virar um hábito. É um estilo de vida, né? Eu falo que é um estilo de vida, é um novo estilo de vida, né? O Virginia, por favor, completa. Não, não, só falando, é porque às vezes no início, né, quando a gente, qualquer hábito, né, quando a gente está mudando, no início ele é muito difícil, né? Quando a gente já vem, né, são muitos anos se alimentando de industrializados, muitos anos se alimentando, fazendo essa dieta padrão aí, né, do pão integral, do leite desnatado, da bolachinha fit. Então, quando a gente vai mudar esse hábito, né, no início, eu sempre falo para as minhas meninas, para as minhas alunas, que no início é muito difícil, né? Eu falo assim, a mudança de hábito no início ela é difícil, o corpo ele não gosta de sair da zona de conforto. Então, mas o problema é que a grande maioria das pessoas elas acham que essa sensação ruim, que essa dificuldade vai perdurar para sempre, né? E às vezes as pessoas desistem antes do corpo conseguir se adaptar, antes desse período aí pequeno aí de adaptação, né? Que varia, claro, de pessoa para pessoa, mas que normalmente aí com uns 20, 30, 35, né, dias a pessoa já começa a entrar num ritmo mais o corpo já começa a se adaptar e se acostumar mais com esse novo estilo alimentar, mas a grande parte desiste, né, antes disso. É engraçado porque eu acredito que na nutrição seja parecido, talvez não tanto quanto na medicina, mas na medicina a gente não estuda nada, praticamente, de nutrição e não estuda absolutamente nada também de psicologia. Sim. E o que eu percebi, né? Ali 2014, 2015, quando eu comecei a aplicar isso nos meus pacientes, o resultado que eu tive, eu não vi acontecer na ampla maioria. Falei, cara, mas a coisa é tão fácil, vai lá e segue, faz isso e tal. E aquilo começou a me incomodar. Foi quando eu comecei, de uns tempos para cá, a estudar comportamento, antropologia, psicologia. E aí, a hora que você pega e tira o sumo disso tudo, eu acho que sobra muito disso que você falou. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, olha, enquanto você fizer dieta, você está fadado a fracassar. E Exato. a, parece que é uma coisa bizantina, proforme de se falar, mas não. Quando você consegue transformar Uhum. aquilo em hábito, e o que é Exatamente. hábito? É Exato. você acordar e nem se perguntar por que você está escovando os dentes. Você vai lá e Exatamente. escova. Simples assim. Mas tem dia que você pode esquecer de escovar o dente? Pode. Do mesmo jeito, tem dia que você vai tomar uma cerveja, que você vai comer um Sim, pão, e isso não te mata. exato. Aquilo vira um hábito. Exato. E outra, o mundo não é justo. Eu costumo falar isso para meus filhos. Pau quebra aqui em casa e tal, não sei o que e tal. Cada um pro quarto, tal, não sei o que, deu. Aí um vira. Isso não é justo, foi ele que começou. Eu falei, pois é, aprende. O mundo não é justo. Quanto mais rápido você aprender isso, melhor. Como é que Sofre traz menos. isso para a nutrição? O seu marido pode emagrecer mais rápido que você. É assim muitas das vezes. O que não significa que você não vá conseguir seu objetivo se você se esforçar um pouquinho mais do que ele. Porque para outras coisas, talvez você seja melhor do que ele, para dormir. Ah, você não tem dificuldade, ele custa dormir. Cada um nasce com um talento, vamos dizer assim. Sim, Tem sim. coisas em você que são motor de Ferrari, tem coisas que são motor de Fusca. Aquilo que é motor de Fusca, você vai precisar se esforçar mais. Eu costumo dizer que eu olho para um pedaço de abacaxi e eu engordo. A minha mulher, ela pode comer arroz, abacaxi, tá, não sei o quê, come chocolatinho e tal. Aí ela fica brava porque ela ganhou 200 gramas. Faz parte. É Cada. assim. Então, por que comigo não está funcionando? Porque do jeito que você está fazendo não está dando certo. Vamos mudar. Simples assim, Se quer né? resultado diferente, tem que fazer algo diferente, né? Às vezes É as isso aí. pessoas querem o resultado, mas não quer mudar, não quer fazer, né, diferente. E isso que você falou, né? Dá tempo ao tempo. Entende? Reduz a sua expectativa. Que as pessoas chegam e falam assim, quero perder 40 quilos. É, Não. é, Começa com o primeiro. Vai um de cada vez.
Muitas, Exatamente, né? Às vezes é mais fácil, né? Porque às vezes também a pessoa quer mudar, né? De 8 para 80, né? Então, vamos devagarinho, né? Eu falo assim, se a gente já conseguir reduzir os industrializados, né? Tirar o que de fato, né? É rico em açúcar, rico em amido, já é um grande passo. Depois a gente vai adaptando, né? Aos pouquinhos aí. Eu acho que pequenas mudanças dão muito mais resultado do que você querer fazer uma mudança grande de uma vez, né? E depois não conseguir sustentar ela e acabar desistindo. Né? Então, acho que uma devagarinho. boa frase para isso, Virginia, é: o bom não pode ser inimigo do ótimo. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E às vezes as pessoas paralisam por conta disso, né? Se elas não conseguem fazer o ótimo, elas não querem fazer nem o bom. Né? Elas E, na verdade, elas até paralisam. usam isso como bengala, né? Não, não vou conseguir cortar a cerveja, então ela não corta a cerveja, o açúcar, o pão, e segue a Exatamente. vida É, culpando, né? Terceirizando a culpa. Porque é muito mais exato. fácil eu colocar a culpa em alguém. Ah, não, ah, comer bem é caro. É muito mais fácil fazer isso do que chegar e falar assim: peraí, amigo, tem coisa que dá para comer bem. A comer bem dá trabalho. Não, as pessoas começam a arrumar desculpas para não Desculpas, fazer, exatamente. né? É, Então, sai dessa. Se você quer, primeira coisa, se você quer parar de fumar, é você querer efetivamente. Se você exato. quer emagrecer, se você quer ter mais saúde, eu tenho certeza que a Virgínia consegue guiar vocês nesse caminho de uma maneira brilhante, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, segue, sabendo que vai ter dificuldades, que no início pode piorar, mas depois melhora, Sim, né? exatamente. Exatamente. Eu falo assim também, né? Quem quer sempre dá um jeito. Né? Agora, quem não quer, arruma uma desculpa. Não tem jeito. Quem não É quer, arruma uma verdade. desculpa e aí vai. Né? Você estava falando aqui da proteína, né? E dos rins e do paciente que já tem a doença renal. Eu lembrei de uma analogia que, inclusive, é até o Souto que faz. E que ele fala assim: é, quem tem alguma cardiopatia, quem tem algum problema no coração, às vezes não pode fazer atividade física, né? Porque teoricamente, né, o coração não tá prejudicado, não aguentaria. Mas o que não quer dizer que a atividade física faz mal para o coração. Né? Então, eu acho que é uma analogia que a gente poderia fazer também com as carnes e as proteínas com relação aos rins. Seria Eu mais uso ou menos demais isso? isso. Eu uso demais essa analogia que você falou. É literalmente, porque as pessoas conseguem reconhecer que a atividade física é algo que potencialmente faz bem para a saúde. Mas se o sujeito tem uma doença cardíaca grave, eu coloco ele para correr, ele pode morrer. Mas ele não morre Exatamente. por causa da atividade física. Ele morre Exato. porque o coração dele é ruim. A Exato. atividade física foi só o gatilho naquele momento. É a mesma coisa os rins. Se você tem um rim que está muito doente, um pouquinho a mais de proteína, e isso é individualizado, por isso que eu estava falando, nessa hora, uma boa nutricionista faz toda a diferença, a gente tem que ir ajustando. E não simplesmente chegar e falar assim: quanto, Neto? Poxa, você pode começar com 1 grama por quilo. Para algumas pessoas você vai ter que baixar para 0,8, para outras você pode subir para 1,2. Aquilo não é Sem uma coisa dúvida. estanque, né? Aquilo é um norte. As pessoas querem colocar os indivíduos, os nossos clientes, que eu prefiro falar clientes até do que paciente, porque você tira aquela posição de superioridade do profissional de saúde, Sim. principalmente médico, que é soberbo, que acha que sabe mais do que todo mundo. E eu gosto de falar assim, porque eu sou médico, então, e eu já fui assim. Por quê? Porque nós somos criados dentro de um universo onde te colocam como um reizinho. E você está ali primeiro. Eu acredito muito mais no tratamento horizontalizado hoje, comigo conversando com a nutrição, com a assistente social, com a psicologia, aprendendo, trocando ideia, e todos em prol de uma coisa comum. Quem que é o rei da história? O rei da história é o cliente, não é você, o cara pálida. Então, isso é uma coisa muito legal e que quando você tem uma equipe que conversa a mesma língua, putz, o resultado é exponencial. Quem É ganha é impressionante. o paciente, né? O Virginia, eu tenho, dentro da Nefroclínicas, a gente tem um programa que chama de Programa do Tratamento Conservador da Doença Renal Crônica, né? Quem nos apresentou foi até o Fabrício, que trabalha lá comigo, que também é outro grande nefrologista. E como é que funciona isso? A pessoa que já tem uma disfunção renal mais grave, isso de uma maneira simplista, quando ele tem menos de 45% de funcionamento renal, ou menos de 60% perdendo proteína, seja por qual causa for, ele entra nesse programa. O que é o programa em última análise? É eu juntar essas mentes da nutrição, do médico, da psicologia, e fazer com que essa pessoa
retarde a progressão. Ou seja, se a pessoa que está ali com 40%, eu esperaria que ela em 15 anos chegasse na diálise, eu quero que isso vire 30%. Esse é o Sim, objetivo. E muito do tratamento, ele é para retardar a progressão, porque o que acontece? O nosso rim envelhece, assim como as rugas aparecem, os rins envelhecem. O que a sim. gente tem percebido nesse um ano e pouco de funcionamento da nefroclínicas? Muitos pacientes recuperam parte da função renal. Isso é um negócio assim raro de acontecer, que a gente tem surpreendido aquela pessoa que tinha 30% e depois de um ano ele está com 40%. Ele nunca vai voltar a ter 100%. Mas Sim, o objetivo era que ele piorasse pouco. A gente, como? Com um trabalho multidisciplinar bem feito, tratando a raiz, né? Não é cortando a exatamente. carne É, e o ovo. É tratando o diabetes, é tratando a obesidade. Não enchendo ele de remédio. Não que os remédios não tenham valor, tá? As pessoas acham assim, não, o Neto é contra remédio. Não. O remédio é uma ótima ferramenta. Mas ela não pode ser a única ferramenta. E muito antes, pelo contrário. Eu costumo dizer o seguinte, olha, para mulheres funciona maravilhosamente bem, pode roubar essa analogia. ah, Antes de ir para uma festa, você não passa batom e blush, você toma banho. Então toma o seu banho primeiro, porque não adianta você estar com um batom e estar fedendo. Não vai dar exatamente. certo. Então, arruma a casa é tratar daquilo que eu costumo chamar do quebra-cabeça da saúde. É a alimentação, o quanto de água você bebe, seu sono, sua saúde mental, seu movimento, atividade física, toxinas que você está exposto, sejam elas lícitas ou não, sejam elas com lastro de saúde, né? Sim, Não, eu tomo remédio, tá? Remédio é droga. Ele pode fazer bem, mas ele pode fazer mal. Pode ser álcool, pode ser cocaína, pode ser poluição, pode ser uma toxicidade ambiental. Eu vi alguém perguntando assim, e quando tem alguém em casa que não ajuda? Isso é uma toxicidade ambiental. De uma certa maneira, você vai ter mais dificuldade. Tem um livro que eu sim. li recentemente que chama, eu sou um leitor contumaz, chama Força de Vontade Não Funciona. Em última análise, esse livro ele mostra que força de vontade é igual um músculo. Ui, só um Ele chega minutinho. uma hora, Keila tá fazendo barulho. tocando prato aí, Fazendo barulho. quando a força de vontade é tipo um músculo, você pode ir lá na academia e fazer um supino, aí você coloca 20 quilos. Às vezes você coloca 21, você não consegue mexer. Então ela Sim, tem um limite a força de vontade. sim, Aí que vem a exatamente. questão. Transforma em hábito, e para transformar em hábito, uma das coisas mais importantes é o ambiente. Cara, pega um alcoólatra e fala assim: você não pode beber, e enche de garrafa de pinga na frente da cara dele. Cara, tem tudo para dar Não tem, errado. não Então, tem como, se né? você. Todo mundo tem seu elefante na sala, né? Um vai ser o pãozinho, outro vai ser a cerveja, outro vai ser o doce. Cara, se você sabe que esse é o seu problema, e reconheça. Porque o ser humano ele tem mania de fazer o seguinte: eu como muita salada e só um docinho. Ele Aham. supervaloriza aquilo que ele faz bem. Isso, não, aqui é o contrário. Você tem que olhar para a sua ferida. O que você faz errado? Esquece o que você faz certo. O que você faz certo, acabou. Vamos olhar o que você faz errado. Olhou para o que faz errado, aí a gente tem que modular o ambiente, porque, cara, eu sou alucinado com pão de queijo. Eu deixei de comer em algum Mineiro, né? momento. Pô, as pessoas me perguntaram no evento da Tribo Forte assim, qual que é o alimento que você, se você pudesse comer, você comeria que estaria fora da dieta. Ah, um responde lá, cerveja, pizza, doce, pão de queijo. Não tem a Pão de queijo. menor Não, dúvida. para mineiro não tem outra coisa, né? Então, é muito difícil para mim se todo dia eu saio e tem um pão de queijo na minha frente. E olha que eventualmente acontece isso aqui. Só que, felizmente, meus meninos comem pão de queijo com muita frequência. Eu saio mais cedo. Eu não, Sim, eu não me encontro com aquilo. Porque quando eu bato, porque quinta-feira é o dia que normalmente eu faço live, fico em casa, trabalho conteúdo e tal. Aí, se faz pão de queijo, eu sai da começo a sentir casa. o cheiro. Pô, eventualmente eu vou lá e como. É Que difícil, é isso? É um ambiente. Só que eu estou num ponto hoje que eu posso me dar esse prazer. Eu... Agora, você que está com 120 quilos, você também tem que ter algum prazer. Só que talvez você tenha que ter menos frequente do que eu. E é Sim, com isso que a gente certeza. vai ajustando, né? Isso. E eu falo assim também, tem como a gente fazer também umas trocas, doutor? Umas trocas inteligentes de ingredientes que também dá para você não perder tanto prazer assim ao se alimentar.
né? Então, eu sempre falo, de vez em quando, uma, duas vezes na semana, dá para você desenvolver uma receita um pouco mais diferente, né? Essas receitinhas, né? A gente tem tanta opção aí, faz as trocas, né, inteligentes, substitui a farinha de trigo pela farinha de amêndoa, pela farinha de coco. Então, umas duas vezes na semana, dá para você desenvolver um bolo, um pão, né, de baixo carboidrato aí, e não perder o prazer também em se alimentar. Né? É claro que eu sempre falo que o foco da alimentação, né, a base alimentar, ela tem que ser a comida de verdade, né? Aquilo que a gente encontra na feira, na banca de fruta, verdura, no açougue, na peixaria, né? Mas dá para a gente estar inserindo também, desenvolvendo receitas, fazendo essas trocas inteligentes, para não perder também o prazer em se alimentar, né? Não, sem dúvida. E para a gente variar, porque é fundamental também a gente conseguir variar, né? A alimentação, variar o cardápio, né? Rodiziar também é importante, né? Então, a pessoa tem que ter também um pouco desse jogo de cintura, né? E eu falo o seguinte, tá dando certo? Porque se tiver dando certo, segue o jogo. Exatamente. Se não tiver, você vai ter que mudar, sobe. Ah, não, mas a minha vizinha come pãozinho low carb todo dia e emagreceu. Você emagreceu? Não. Então, só lamento, você vai ter que mudar. Talvez você tenha que comer menos, talvez você tenha que não comer, talvez você tenha que comer com menor frequência. Aí vem a individualização. Aí é o autoconhecimento também, né, da pessoa. E eu vou te falar, Virginia, assim, eu tenho visto, isso é uma crítica construtiva à comunidade da nutrição, de querer ficar aparando a aresta ao invés de cuidar da casa. O que eu quero dizer com isso? Ela está preocupada se ela vai repor magnésio, sódio, molibdênio, ômega 3, própolis, pererê, pororô, e ela esquece de olhar se o paciente gosta de ovo. Se no dia a dia tá fácil para ele fazer aquelas escolhas. Sim. Resolve a casa primeiro. Na maioria das vezes, esse toque final talvez nem seja necessário, porque a coisa já chegou no ponto. Então, eu falo que não dá para você simplesmente falar assim, ó, de manhã omelete, na hora do almoço bife com salada, à noite salmão com brócolis. Ah, no outro dia, de manhã você vai pular. Não, você tem que ensinar a pessoa a ser dona do próprio nariz. Exatamente. E aí, onde as autonomia, pessoas parecem, né? é isso, e as pessoas parecem que têm medo de perder o cliente, mesmo que não seja uma coisa muito objetiva, talvez subjetiva. Sim. Quanto mais eu ensino os meus clientes, mais eles colam em mim. Porque dificuldades vão acontecer. E o que acontece? Ele te procura. É natural. Sim, exatamente isso. Exatamente. Né? E só acontece na hora que ele está lá, né? No campo de batalha. Eu também penso dessa mesma forma, né? A gente ensina e coloca a pessoa no campo de batalha. E as dúvidas vão surgindo exatamente aí. Né? Na hora que ela tá, porque às vezes a pessoa, é o que eu sempre falo também, né? Conhecimento sem ação, ele não traz resultado, né? E às vezes a pessoa assiste, ela entende, ela estuda, mas ela não coloca em prática. Né? Agora, na hora que ela vai lá e coloca em prática, aí é que vem as dúvidas, e aí é a hora que ela vai te procurar, com certeza. Né? Doutor José Neto, então, só para a gente só fechar esse assunto aqui das proteínas, né? Você já esclareceu aqui para a gente, né, a questão do consumo de carne e que não, teoricamente, não, né, não, esse medo que as pessoas têm de forçar os rins, ele não tem embasamento, né, científico. E esse medo que as pessoas têm também, que eu percebo, de acreditarem que o consumo de carne, né, na verdade, o que acontece, que eu percebo que as pessoas elas acham que comer um pouquinho mais de carne, como vem de uma alimentação já muito rica, industrializada e um baixo consumo de proteína, quando elas passam a melhorar um pouco a base alimentar, né, e comer comida mesmo, elas já acham que elas estão ingerindo uma grande quantidade de proteína, né? Se elas, antigamente, eu falo que se eu estivesse ensinando da forma como eu aprendi na faculdade, eu aprendi que a porção de carne era o bife era do tamanho da palma da mão. Né? Então, era isso que eu realmente prescrevia para os meus pacientes, na época que eu atuava como nutricionista clínica. E hoje não, eu já falo que a carne você tem que se servir até você ficar satisfeita, né? Você tem que comer uma porção e se sentir satisfeita. Né? A carne ela tem que vir para matar a sua saciedade, te dar saciedade de fato. E as pessoas acreditam que isso é uma grande quantidade de carne, que elas estão fazendo uma dieta muito hiperproteica, né? E se a gente for, o que eu ensino lá dentro do meu curso, se a gente for calcular a quantidade de proteína, às vezes a gente não está consumindo nenhuma grama, mesmo comendo uma boa quantidade de proteína na hora do almoço, na hora do jantar, a gente não chega a consumir 1 grama de proteína por quilo de peso.
né? Mas as pessoas acreditam que sim, que elas estão comendo, e por conta disso vem esse medo de achar que esse excesso, né, teoricamente, que elas estão consumindo, pode provocar um câncer no futuro. Né? E aí a minha pergunta, né? Da onde veio isso? Isso tem algum fundamento, né? Tem algum embasamento científico, esse medo? Vamos lá. Tem o chefe da cadeira de cirurgia cardiovascular da Cleveland Clinic soltou, há alguns anos atrás, um termo que diz que a nutrição é uma zona livre de evidências. O que ele quis dizer com isso? Que o senso comum tomou lugar daquilo que efetivamente é o vídeo em 4K versus a vidente falando. Para quem tem interesse no tema, tem um livro que chama Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz, que conta de uma maneira brilhante um pouco dessa história que eu vou tentar resumir aqui nesses próximos minutos. Basicamente, nos últimos anos, nesses últimos 40 anos, criaram um medo absurdo da gordura, relacionando isso ao colesterol, relacionando isso à doença cardiovascular. Do mesmo modo, a carne, principalmente a carne vermelha, por ter muita gordura, começou a entrar nesse mesmo métier. E de uma certa maneira, a hora que a gente vai olhar essas doenças crônicas de hoje, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, dislipidemias, elas todas convergem para basicamente doenças cardiovasculares, que aí pode se expressar sob a forma de um AVC, de um infarto, de uma perda renal, neoplasias, as mais variadas possíveis. Só que aí o que acontece? Criou-se essa crença, as pessoas passaram a acreditar nisso. Aí o que acontece? Cria-se uma coisa que é o viés do paciente bem comportado. Quem que parou de comer carne nos últimos 40 anos? O mesmo sujeito que usa cinto de segurança, que não bebe muito, que não fuma, que faz uma oração à noite antes de dormir, que casou, tá direitinho, tem 2 filhos, é um beato. Então, ele não comer carne não significa que aquilo é bom para a saúde, é só um marcador de que ele faz aquilo que é recomendado. Algumas dessas coisas podem estar certas, outras não. Então, a evidência é muito fraca para tal, a ponto da gente chegar e falar assim, não, carne tem que ser cortada do cabelo. Isso é um absurdo, um absurdo. Tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos, para os que eu chamo de Jedi da SBE, que é o seguinte, o ônus da prova é você demonstrar que algo faz bem para ser usado, ou faz mal para deixar de ser usado, desde que não seja uma coisa evolutivamente comum para a nossa espécie humana. Ou seja, o ser humano, ele sempre comeu carne, ovos, vegetais, mas ele nunca foi de ficar comendo muito pó, barrinha de cereal, nuggets industrializado e McDonald's. Sim. Então, o ônus da prova é você me convencer que deixar de fazer aquilo que o ser humano sempre fez é melhor para ele. Isso pode acontecer? Pode. Em ciência, a ciência é uma verdade dinâmica. Você tem que conseguir demonstrar que aquilo ali ou faz bem para ser usado, ou porque você já usa de forma... Porque não adianta agora chegar e falar assim, não, vamos usar isso para óleo vegetal. Me prova que ele não deve ser usado. Não, mas para ele ser usado, é que ele deveria ter sido passado sob esse crivo. E aí o que a gente chega? Poxa, tá bom, carne pode fazer mal? Pode. Do mesmo jeito que fibra pode fazer mal. A gente sempre parte do pressuposto que pode. Tem alguma evidência que corrobore que ela faz mal? Não. Não tem. Vale a pena você misturar? Um dia você come picanha, outro dia você come salmão, outro dia você come cordeiro, outro dia você come carne moída, carne... Acho que vale. Até para brincar um pouquinho com essa questão de macro e micronutrientes, porque a coisa vai ser um pouquinho diferente. Agora, a ponto de você chegar e falar, não, ela faz mal, não coma, porque você vai perder o rim, ter câncer. Quem tem câncer, normalmente, é o mesmo sujeito que perde o rim. Ele está gordo, ele teve diabetes ao longo da história, ele tem hipertensão. Ah, mas eu conheço uma pessoa que com 35 anos teve câncer. É um acaso. Eu conheço gente que infartou também aos 35 jogando bola. Tem gente que teve Covid e morreu com 20 anos. Sim. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção. E essa incerteza ela é perene.
dentro da incerteza, a gente tem que definir, poxa, ok, dentro dessa incerteza, o que é melhor? Eu liberar o consumo da carne, dos ovos, ou fazer essa pessoa comer de 3 em 3 horas comendo comida de plástico? Eu acho que a primeira opção é melhor. Sim, com Entende? certeza, com certeza. E é por isso que eu falo que hoje a gente tem que buscar, né, doutor, informação, ter muito cuidado, né, com o tipo de informação que a gente vê, tentar buscar informação de qualidade, exatamente por isso, né, porque tem muita gente que ainda está se baseando ainda, né, nessas evidências aí de vidente, né, como o senhor, desculpa, como você colocou aí, né, então, e é o que eu falei no início, né, se a gente continuar ainda com o que a gente vem do conhecimento da época de faculdade, a gente estaria ensinando aqui muita coisa errada ainda. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco também desse senso crítico, né? De analisar aquilo que elas estão escutando, né? E tentar buscar um pouquinho ali para saber se realmente aquilo ali tem algum embasamento, tem algum embasamento mesmo, né? Para aí sim, né? Colocar em Eu vou te falar o prática. seguinte, ô Virginia, eu falo que é muito fácil polarizar, né? Pode ser, estou vendo aqui o depoimento da Marina. A Marina falando que ela diminuiu a proteína animal e melhorou a função renal. Eu teria que olhar com mais detalhes para saber exatamente se é que melhorou mesmo, quanto melhorou, será que foi a carne, se não foi. Mas assim, a pergunta não é essa. A pergunta é assim, olha, do jeito que a coisa está hoje, você está bem? Tô. Sua função renal está estável para melhor. Beleza. Dá para seguir? Dá. Agora, pode ser que seja uma pessoa que chega e fala assim, tá sofrido demais. Tá sofrido demais eu ficar sem a carne. Não, mas não muda não, porque se você fizer isso, você vai estar se jogando num precipício. É isso que para mim não cabe. Essa individualização de pegar e simplesmente transportar essa evidência para a individualidade do indivíduo, essa para mim é a mágica. É por isso que tem muita gente com medo de inteligência artificial, de robotização. Se você perder seu emprego por causa de um robô, você merece perder seu emprego. Se você está fazendo um trabalho de robô, você merece. Porque simplesmente ficar copiando evidência, deixa eu te dar uma notícia, você está errando. Individualizando, você está errando. Você imagina só copiando, querendo colocar todo mundo dentro de um mesmo quadrado. Sim, Então, sim. essa é a beleza da profissão de quem trabalha, quem milita na saúde, seja médico, seja nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Olha, eu treino com um cara que chama Elton há 7 anos. E hoje ele é Jedi da SPE. Quando eu entrei, ele é um cara extremamente estudioso, mas muito mecanístico. Hoje o cara fez assim, um monstro. Por quê? Porque ele simplesmente ele consegue pegar a evidência e falar assim, não, tá, essa evidência é fraca, mas dá para eu fazer um pouquinho diferente com o Zé, com a Maria, com a Joana. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Sim. E você usou um termo que eu costumo usar muito, que é a questão do campo de batalha. Não sei se você conhece, tem uma mística do exército canadense que diz o seguinte, entre o território e o mapa, fique sempre com o território. O que é isso? Se você chega num local, tem um lago, e no mapa tem falando que tem uma montanha, cara, não é montanha, é um lago. Você está vendo o lago. Sim, Então, sim. olha para a pessoa está fazendo aquilo que vocês combinaram. Não deu certo. Acredita, não deu certo. Você vai precisar fazer alguma coisa diferente. Sim, sim, Entendeu? sim. Então, e não simplesmente falar assim, não, você precisa estar dentro de um padrão onde você coma 1 grama por quilo por dia de proteína, porque a diretriz mostra que mais do que isso é perigoso. Isso é assim, isso é pueril. Não, só vendo aqui o depoimento da Marina, né? A Marina falando aqui, né? Já ouvi muito que precisa de carne e quase surtei com isso. Quando descobri que preciso de comer proteína, né? As coisas mudaram e aí melhorou demais. É interessante aí. A Marina parece que ela fez uma pergunta antes, né? No início, parece que ela estava Pelo com. que eu entendi, ela tem uma disfunção renal, ela chegou a cortar a carne, melhorou a função renal, e aí eu peguei o mote dela para falar, olha, tem que ver se está funcionando no todo, né? Porque Sim, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, olha, o tratamento nunca pode ser pior do que a doença. com Então, certeza, com certeza. às vezes, eu tenho um exemplo de um senhorzinho que eu acompanho tem uns 5 anos, ele chegou para mim com seus 87, 88 anos,
E ele tinha uma disfunção renal já moderada, continua com essa disfunção, piorou só um pouquinho nesses últimos 4, 5 anos, e tinham tirado duas coisas da vida dele. Carne completamente, ele era alucinado, era não, é alucinado com carne, e cigarro. Tá. Carne, eu tenho convicção que não faz mal, principalmente se modulado para o nível de função renal da pessoa. Cigarro faz mal, não tem dúvida. Mas ele tinha 88 anos. Ele estava depressivo, Virginia. Depressivo, assim. Ele praticamente, ele mal conversava. E a família assim, não, tô Neto, eu tô achando que ele tem alguma coisa, papai tá triste, ele não faz mais nada e tal. Ele saiu com uma receita minha, receita. Eu falei que eu devia ter fotografado. Comer um bife de picanha hoje à noite com, sei lá, alguma coisa que eu coloquei que ele gostava. Aí embaixo. Repetir no dia seguinte, se tiver vontade, e fumar um cigarro depois do almoço ou do jantar. Escrito, assinado, carimbado. Eu falei assim, tomar que não aconteça nada, que senão eu vou ser processado. Fato, óbvio que eu coloquei aquilo, porque eu vi que eu criei um vínculo bom com ele, com a família. A família tinha entendido, eles já me conheciam, como é que eu trabalhava por indicação, dava para eu fazer aquilo. Ele fez aquilo, ele fumava, sei lá, 2, 3 cigarros por dia, assim, principalmente depois da refeição e tal. Ele com, sei lá, uma semana ele já era outra pessoa. Com certeza. Hoje, ele parou de fumar, porque ele percebeu que é importante essa mudança de hábitos com 90, lá vai fumar, acho que é 93 que ele tá hoje. Ele parou de fumar, Neto, eu quero parar, você me ajuda? Então, exatamente. Isso aquela questão do 880, né? A pessoa quer sair do 8 direto para o 80, para uma pessoa de 8, né? Já é difícil demais. Nossa, perfeita a sua abordagem com o paciente. Virginia, tem gente que não sabe, medicina, a etimologia da palavra vem de medere. Medere, do latim, significa escolher o melhor caminho. Então, eu faço medicina, você faz medicina, na verdade todo mundo, de uma certa maneira, faz medicina quando está fazendo algum tipo de escolha. O que o profissional de saúde tem que fazer frente ao seu cliente? Ajudá-lo a tentar escolher o melhor caminho. E por que eu falo tentar? A frase que eu uso para meus residentes, em medicina, você pode fazer, em medicina, leia-se, saúde. Em medicina, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado. Ou você pode fazer tudo errado e dar tudo certo. Porque é probabilístico. Mas a probabilidade de eu ganhar na loteria ou tomar um meteoro na cabeça é muito menor do que, por exemplo, quando eu falo assim, não, eu vou ficar pulando com um pé só na beira de um precipício. A probabilidade de eu cair é bem maior. Sim. Então, a gente tem que lançar a mão dessa questão probabilística e muita gente fala assim, não, quem faz saúde baseada em evidência só pensa em artigo. A saúde baseada em evidência é baseada em 3 tripés. A melhor evidência científica, ou seja, é extrair o sumo daquilo que eu tenho, porque eu vou ter que decidir baseado naquilo, na experiência do profissional. O Neto de hoje é muito melhor que o Neto de 10 anos atrás. Eu tenho certeza que a Virgínia de hoje também é muito melhor. E eu espero que daqui a 10 anos nós dois estejamos melhores ainda. E nos valores e preferências do cliente. Sim. Quando eu falo valores e preferências, cara, eu não acredito no veganismo. Eu acho particularmente uma loucura. Mas se uma pessoa me procura e por motivo qualquer que seja, filosófico, religioso, ele quer ser vegano, eu vou tentar ser o melhor possível para ele. E não querer colocar nele a minha crença. Sim. Né? Então, sim, eu vou pegar uma nutricionista e falar assim, olha, cara, ele não quer comer carne, então suplementa. Suplementa, porque talvez isso... Nós temos outras opções, né? É isso. Só que as pessoas simplesmente consideram que porque ele está fazendo isso ou aquilo, está certo ou está errado. Essa polarização, tipo, vegano versus carnívoro, isso é ridículo. Ridículo. Qualquer estratégia, seja ela nutricional, clínica, cirúrgica, ela vem para ajudar o N igual a 1. É ajudar a Virgínia, é ajudar o Neto, é ajudar o seu Zé, como eu gosto bem de dizer. Sim. O seu Zé é o seu objetivo. E não a porcaria do exame que ele carrega. Exato. Você quer transformar o exame? Não, porque ele vai ter muito risco com esse exame assim. Olha para a pessoa. Escuta a pessoa. Pergunta se está indo tudo bem.
Vê se ela está preparada para fazer essa caminhada. Toma banho antes de passar o batom. Exatamente isso. Doutor, só para a gente encerrar aqui, uma última pergunta aqui que eu vi, já subiu até a pergunta aí, aliás, duas pessoas perguntando. Passando do rim para o fígado, a gente sabe, né, hoje também já é muito divulgado, que a esteatose, né, o fígado gorduroso, ele não vem do consumo da gordura, né, da alimentação. Na verdade, é o excesso aí de carboidrato, o excesso de açúcar e frutose, né, que se transformam, que se convertem aí no triglicérides e vão lá acumular no fígado. Mas ainda assim, tem pessoas, né, que ainda acreditam naquele mito de que se eu tenho um fígado mais gorduroso, se eu tenho esteatose hepática, eu não posso comer carne, né? Perguntaram aí se quem tem o fígado gorduroso pode estar comendo carne ou se tem algum problema para o fígado. Acreditar que você vai comer carne ou qualquer tipo de gordura e isso vai te dar esteatose hepática não alcoólica é mais ou menos a mesma coisa que acreditar que se você comer alface você vai ficar verde. É simplesmente isso. É uma relação criada, porque gordura alimentar, o substantivo, ele deveria ser diferente de gordura corporal, porque isso confunde, né? Se eu comer gordura, eu vou ficar gordo. Exato. A esteatose hepática, para quem não sabe, é uma doença que virtualmente ela não existia até o início da década de 80. Esse termo esteatose hepática não alcoólica. As esteatoses hepáticas que existiam eram basicamente do excesso de álcool. Então, é cada vez menos frequente a gente vê na prática clínica esteatose hepática alcoólica. Agora, todos os dias eu vejo esteatose hepática não alcoólica. A esteatose hepática não alcoólica ela tem um problema, que talvez seja a solução. Ela não tem tratamento medicamentoso, não tem nenhuma droga que efetivamente trate diretamente a esteatose. Eu costumo dizer que ela é a expressão fenotípica, ou seja, é o que aparece no fígado. É como se fosse o diabetes do fígado. Uhum. O diabetes no fígado vira, mesmo que a pessoa não seja diabética, ela se expressa sob essa gordura que se deposita ali. E por mais contraintuitivo que possa parecer, o tratamento é o mesmo do diabetes. Sim. Não é tirar gordura, é reduzir os carboidratos. É a única estratégia? Não. Você consegue, se você conseguir fazer uma dieta low fat, reduzindo gordura e reduzindo consumo, você também pode melhorar. Porque, em última análise, parece que o mais importante é você perder peso. Essa talvez seja a grande questão. Aí você vai escolher se você quer fazer uma dieta onde você come picanha, salmão, costela, brócolis, cogumelo, abacate. Ou se você quer fazer uma dieta onde você come um pouquinho de tudo e fica com fome persistentemente. Pelo menos é o que acontecia comigo. Eu terminava de comer lá meu almoço de frango desse tamanhozinho, com pouco óleo, mais um arroz integral e muita salada. Salada está liberada. Eu terminava meu almoço já pensando que eu ia comer 2 horas da tarde. Isso não é brincadeira. Eu sofria, às vezes, no relógio. Falava assim, nossa, falta 15 minutos ainda, eu tô com fome. Então, eu também já passei pelo processo de emagrecimento e sei exatamente como é isso, né? Eu falo que eu entrei para a nutrição, eu falo que eu não escolhi ser nutricionista, foi a nutrição que me escolheu, porque eu passei a minha adolescência inteira querendo emagrecer e já fiz todas as dietas malucas, já tomei remédio, já tomei aqueles diet shake, tudo. E nada funcionava para mim, porque exatamente eu sentia fome. Eu não conseguia comer só aquele pouquinho, né? Aquela meia colher de arroz, meia colher de feijão, o bife do tamanho da palma da mão, salada e comer de 3 em 3 horas, né? Antes de completar as 3 horas, você já estava com fome de novo, querendo comer. E assim, vai chegando uma época, no início, quando a gente tem a força de vontade, né? Quando ela tá lá firme, no início você consegue. Mas depois a sua força de vontade vai acabando e a sua fome vai aumentando, né? Porque a fome aumenta. E aí você já não consegue mais, e aí chuta o balde, e aí vem E aí você briga com a esposa, briga com o marido, tá mal no trabalho, chega em casa e fala assim, eu mereço aquela cerveja, eu mereço o doce, eu mereço... Merece nada. Merece nada, você está simplesmente se enganando. É diferente de você chegar e falar assim, eu tô afim hoje de comer, eu vou comer porque eu quero, porque eu posso, porque está dentro desse modo de vida que eu programei. Eu costumo dizer o seguinte, é uma dica boa para a turma. Se você faz uma
dieta, entre aspas, e depois de 3 meses você perdeu 30 quilos ou 3 quilos, a pergunta que você tem que fazer não é tá funcionando ou não, porque tá, uma mais, outra menos. A questão é, você é capaz de manter o que você está fazendo hoje pelos próximos 30 anos? Se o Exatamente, cara que perdeu 3 exatamente. quilos responder que sim, ele está na frente do que perdeu 30. Porque a Sim, probabilidade maior é o que perdeu 30 com recuperar certeza. 40. Com certeza. Exatamente, só para a gente fechar, né? Dieta, ela tem data de validade e é por isso que ela não funciona. É por isso que a gente tem que buscar mudar o estilo de vida. É exatamente isso, né? É isso que eu sempre falo. A primeira pergunta que você vai fazer é: eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Porque se a resposta for sim, você pode seguir qualquer estilo alimentar, né? Seja ele qual for. Carboidrato alto, baixo, mas se você for fazer aquilo pro resto da vida e estiver dando resultado para você, ótimo, né? Show de bola. Doutor José Neto, nós já demos aqui uma hora e 2 minutos já de live. Quero agradecer demais, demais a sua participação. Nossa, eu acho assim que esclareceu as dúvidas, né? Esses mitos, né? Que ainda assombram, né? A gente aí na hora de escolher um estilo alimentar. E você esclareceu de uma forma muito, muito didática, muito simples, muito fácil de entender. Eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade em estar aqui com a gente. Tá certo? Não, Virginia, assim, é um prazer. Nosso Eu que prazer é todo meu. agradeço aí a oportunidade. Eu acho que, de uma certa maneira, fazer isso para mim mistura trabalho barra propósito. Ou seja, eu quero realmente levar essa conscientização para os profissionais de saúde, mas também gosto de atender lá na ponta, porque Sim, hoje à tarde eu estou no consultório, o consultório está lotado. Aí eu vou atender quantas pessoas? 4. Eu deixo mais ou menos 1 hora por cada pessoa, independente se é retorno, se é. Não para ver exame, que normalmente eu tenho feito até à distância, mas eu deixo 1 hora para cada um, eu vou ajudar 4 pessoas. Aí amanhã de manhã tem mais 4, mais 5. Ah, o consultório está lotado, 6 pessoas. Porque é meu jeito de atender. Só que eu posso fazer isso em ambulatório? Posso, vou atender em menos tempo? Vou aonde eu consigo atingir a dor. Mas isso aqui eu atinjo dezenas, centenas de pessoas. E são anos de consistência levando conhecimento, seja ele certo ou errado, porque a gente também erra, e a gente tem, para sim, quem sim, trabalha com ciência, precisa estar sim, aberto a melhorar. sim, O sim, âmago da constante. ciência, ele vem do latim ignoramus, que quer dizer nós não sabemos. A partir do momento que você percebe, como diria o socrático, só sei que nada sei, quando você traz Sim, a filosofia para a prática do tipo, olha, eu posso estar errado, tenta discutir com pessoas que estão a fim de discutir, não para ser o rei da verdade, mas para juntos a gente chegar perto da verdade, eu acho que isso transforma. Essa sim, com certeza. transformação, em última análise, ajuda quem está nos assistindo. Quantas e quantas pessoas, eu, você, já não conseguimos, à distância, melhorar? Você recebeu um direct do tipo assim, você mudou minha vida. Nossa, E eu não e conheço a pessoa. cada uma pessoa, né, que você consegue transformar, nossa, isso já é uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande, né, quando a gente vê o resultado, assim, em uma pessoa, né, um grãozinho de areia já faz a diferença, né. Só para encerrar aqui, doutor, antes do senhor falar, tem gente perguntando aqui se essa live vai ficar salva. Ela tá salva, assim que terminar aqui eu vou salvar ela aqui no meu perfil. Teve gente que entrou atrasado e perguntou aqui, vai ficar salva, tá, pessoal? Pode ficar tranquila aí, depois vocês pegam um caderninho e vão anotando tudo aí que o doutor Zé Neto falou aí pra gente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês me encontram no meu perfil. Eu respondo virtualmente todo mundo que entra em contato comigo. E não é máquina, não é outra pessoa, sou eu respondendo mesmo. Então, por quê? Porque realmente eu acredito nesse potencial de transformação. Eu acho que a, a, a rede social, quando bem utilizada, ela é uma ferramenta e tanto para promover mudanças, por bem e por mal. Eu tento que elas Sim, sejam por bem. é isso aí. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Valeu Um demais. beijo grande Sucesso. aí para vocês, Tchau, pessoal. Bom gente. dia aí Um e abraço. até mais. Obrigada, doutor. Imagina. Tchau, Tchau. tchau.